Encontros com o Futuro. Hoje, como convidado muito especial, Guilherme Corte, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e Fibras Naturais. Aqui comigo na bancada, Rafael Leonello, professor de Dados e Marketing da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas e das faculdades de negócios no mundo. Aliás, temos canecas novas hoje. Guilherme, muito bem-vindo, viu? Muito obrigado, mestre, professor. Foi um prazer estar aqui hoje. Conta pra gente o que faz a Associação Brasileira dos Produtores de Bambu e Fibras Naturais, por favor. Como a gente sabe, o bambu é uma planta que mais de 2 bilhões de pessoas utilizam diariamente no mundo, né? O Brasil tem um grande conhecimento de bambu para a fábrica de papel, para a fabricação de papel já há mais de 50 anos. Em 1930, o estado de São Paulo fomentava o plantio de bambu para o papel. Foi uma cópia que os ingleses trouxeram da Ásia para o fomento em função da indústria de impressão deles na Inglaterra. E isso fomentou o plantio de bambu no Brasil. Nós temos 260 espécies nativas, muito pouco estudadas, muito pouco conhecidas. Nativas do Brasil? Nativas do Brasil. Quantos? Dos mais 260, mais de 260 espécies nativas do Brasil. E a criação da associação foi uma demanda do Ministério de Ciência e Tecnologia, que estava estudando o bambu, fomentando o estudo do bambu. Então, quando isso? Fazem já 14 anos, 13 anos, alguma coisa assim. E o MCTI estava estudando na época e, olha, a gente precisa criar uma associação para fazer frente ao dinheiro que está sendo gasto pelo governo para uma sociedade civil organizada. Então, criamos a associação e a gente vem de lá para cá fomentando o uso do bambu. Onde se encaixa o bambu hoje na cultura brasileira? Vamos dizer cultura, porque se a gente pegar no mundo, tem 5 movimentos culturais do bambu. Você tem na Ásia, no Sudeste Asiático, você tem na Oceania, você tem na África 1,5 milhão de hectares de bambu nativo, em que eles fazem vinho de bambu. Vinho de bambu? Vinho, casas. É bom, é bom. Não é o forte, né? Não é bom. Sim. Depende da quantidade de dias que ele está trabalhando, é maravilhoso. Aquele vinho de bambu faz um sucesso absoluto, né? Ótimo. E aí você tem na África, então, o uso do bambu para diversas fontes, e hoje um organismo do bambu da FAO, que é o INBA, ele fomentou o uso do bambu para a fabricação de carvão na África. Então, ele atendeu uma demanda local de biomassa, né, de queima, né, para cozinhar, para as pessoas cozinharem, feito do bambu, que antes não era feito. Então, com a associação, a gente traz esses novos conceitos, traz essa nova tecnologia para um país continental, que é o Brasil, que tem toda a capacidade de produção de carvão de bambu para a siderurgia, o carvão de bambu ativado para a indústria farmacêutica, porque nós temos espaço, a nossa colheita já é mecanizada, o Brasil inovou com o apoio da Embrapa, com o apoio de diversos organismos, do IAC de Campinas. A gente desenvolveu uma máquina, copiamos uma máquina alemã e adaptamos ela à cultura do bambu. Então hoje a gente tem a única colheita mecanizada do mundo do bambu, é uma adaptação que a gente fez com máquina alemã, mas é nacional, a iniciativa é brasileira. Sim. O Brasil hoje é o maior plantador de bambu do mundo. Não sabia disso. Já temos isso. Maior que na Ásia? Maior que na Ásia. Nós plantamos aí o último ano 14 mil hectares, só uma empresa, né? E aí essa empresa processa isso para biomassa. E onde se encaixa hoje, na realidade, o bambu no Brasil? Hoje, primeiro, o carro-chefe é biomassa, porque nós temos todo o sistema de queima de energia do bagaço de cana, né, do eucalipto, exatamente. Então, a gente entra nas usinas de cana ou não? Exato, ainda não. Hoje o bambu está entrando num produto que exige um pouco mais, que seriam as caldeiras, né? Queima em caldeira, gerar vapor na agroindústria. Essa empresa, a FS, lá do Mato Grosso, em Nova Mutum, o que eles fazem? Eles queimam o bambu, eles trituram o bambu e mesclam com eucalipto para caldeiras de alta pressão. Né? Então virou um produto extremamente
tem uma demanda gigantesca, né? As indústrias ainda estavam receosas em função do teor de sílica, e aí se resolveu, se estudou e viu que não é o problema da sílica na caldeira, o problema são as curvas que o caminho da biomassa faz para chegar até a fumaça do bambu, como ela tem muita sílica. Se você tem curvaturas na saída, no escape da caldeira, ela vai dar uma manutenção maior, vai comer aquela peça por causa da curva, né? Então, você tem essa questão. Eu estou aproveitando já para esclarecer os medos que tem do uso do bambu nesse setor, que é uma demanda gigantesca, é a energia, a bioeconomia, a bioenergia. Imagine, professor, a gente plantar bambu em áreas embaixo dos grandes linhões de energia, você faz florestas energéticas, que são estratégicas para a economia nacional, joga essa energia na rede, e a grande diferença do bambu, Matthew, é que ele é perene. Então, você planta só uma vez. Tem plantios de 80 anos, 50 anos, e você vai cortando e ele brota. Né? Então, e quanto tempo leva para crescer? Nessa espécie específica, que é o Bambusa vulgaris, a gente tem o primeiro corte com 3 anos e depois um corte a cada 2 anos. Eu não gosto de fazer comparações com o eucalipto, ou com outras madeiras, ou com outras florestas, mas é uma cultura complementar ao setor no Brasil. Por exemplo, o fazendeiro que quiser plantar bambu, ele planta o bambu, planta o eucalipto, planta a soja, porque o bambu vai pegar a pior área da fazenda dele. Esses dias a gente conversando numa palestra... Por que o bambu é maltratado assim? Não. É porque ele come qualquer coisa, então... Por exemplo, hoje a grande questão das terras é você ter a competitividade da produtividade, né? A soja paga melhor, o eucalipto em algumas regiões paga melhor por hectare para quem planta. E o bambu, ele paga bem, mas tem coisas que pagam melhor hoje. Hoje, aviso hoje, porque nós vamos falar daqui, aonde vai chegar o bambu, que já está, só falta suprir essa demanda mundial. Então você pega a pior terra do bambu, como é que a gente quer jogar um produto no mercado? Você fala assim, não, planta lá embaixo, planta, que você vai ocupar a sua prateleira, né, com um produtinho, e aí ele vai tomando espaço. O bambu ocupa espaço, né? Então, por quê? Porque ele aceita terras arenosas, de baixa pluviosidade, até 1000 milímetros por ano ele aceita. Então, ele é bem adaptativo. Exatamente, ele tem uma capacidade de adaptação gigantesca. Né? Nessa questão, o bambu realmente sai na frente. Então, você pode plantar em terras onde a soja não dá. Baixa produtividade de soja, uma área com baixo retorno econômico, você implanta a cultura do bambu e você vai ter para quem vender. Né? Vamos lá. Guilherme, esses encontros são sempre muito legais porque a gente aprende muito, né? É muito, é isso. E aí eu achei bacana, comentou sobre a adaptação que vocês fizeram numa colheitadeira pro bambu. Né? E aí, claro, imagino que envolveu desenvolvimento, engenharia, né, tecnologia. Se tu pudesse contar aí um pouquinho dos desafios que vocês tiveram para esse desenvolvimento, e também se teve outras iniciativas, né, ou projetos significativos como esse. Sim, o bambu, assim, bem amplamente, você tem espécies de bambu ao longo do mundo, são 1.600 espécies. Então, por exemplo, a cultura do bambu da América é do guado, é um bambu que dá na Amazônia, o Brasil detém a maior reserva nativa de bambu do mundo, com 4,5 milhões de hectares no Acre, e esse bambu tem uma fibra... É uma reserva. Não, é o estado inteiro do Acre, em que ele já tem uma legislação estadual para a proteção, o manejo, né? Você cortar até 25% de uma touceira, você vai cortar ela o resto da vida. Não vai ter problema de danificá-la ao longo dos anos. Então você tem espécies de bambu, né? E máquinas que trabalham com esse bambu localmente, né? Então você tem na Ásia, por exemplo, na China, é o Moçô, é o Philostax pubens, que é o mais utilizado, e você tem máquinas específicas para ele, porque ele tem um diâmetro diferente, a fibra dele corta diferente. Quando a gente chega no Brasil, que é uma mistura de nações, você tem quase todas as melhores espécies do mundo estão aqui. Uma vez veio um senhor japonês, de uma família muito tradicional de bambu na China,
E aí, no Japão, e eles fornecem todas as peças de bambu para a família imperial. Sim. Então ele veio falando e tal, e aí cheguei, levei ele na coleção nossa aqui do IAC, ali em Tatuí. Ele falou, gente, eu nunca vi esse tipo de bambu na minha vida. Quer dizer, ele trabalha ele tem uma floresta que é da família, uns 100 hectares, uma montanha no Japão de 100 hectares, em que uma parte é como um vinho, assim, uma parte da montanha bate um sol e na época do ano dá uma geada que mancha o bambu dele. Então é o bambu tigre. Então disso ele faz as peças nobres para a família imperial. Sim. E ele nunca tinha visto outras espécies de bambu. Então o Brasil tem uma série de espécies que não são muito conhecidas em outras partes e a gente teve que adaptar. Essa máquina era uma máquina que fazia a de estoca na Europa. Então lá eles cortam as aves, ficam os tocos, eles têm um sistema. Então a gente primeiro teve que trocar diversas vezes o cabeçote, alterar martelo e faca, angulação das facas, angulação do martelo, o material que é feito o martelo. Isso já faz uns 4 anos que a gente começou e a gente vem insistindo. Por quê? Porque a gente viu que, felizmente ou infelizmente, o Brasil é queimador de biomassa, né? Florestal, que é uma energia limpa, 100% sustentável, né? E vamos inserir o bambu nessa cadeia para puxar o plantio. Sem plantio, eu não tenho como fazer amanhã uma fábrica de bambu engenheirado como isso aqui. Dá para fazer de bambu, 100% bambu. Isso eu queria perguntar, quais são os usos potenciais? Exato. Então você tem... Atualmente é só queima de biomassa no Brasil. Hoje no Brasil temos a queima de biomassa, sim. A gente fez a norma de construção com bambu. Construção. De construção. Hoje qualquer casa no Brasil pode receber financiamento do governo para construção com bambu. Né? E como faz os construção? Tetos. Aí você substitui as vigas, né? Quem gosta da Amazônia, eu morei muitos anos na Amazônia, 12 anos, eu via a floresta amazônica vinha abaixo. Né? Eu vi dos anos de 84 a 96 a 2010, a área que a gente andava 700 quilômetros de terra, com floresta dos dois lados, hoje você vê um ou outro bosque que sobrou. Virou soja, pastagem, milho. Então ela acaba. Aí quando a gente pensa, puxa, o que eu posso substituir isso? Em vez de eu cortar madeira, vigas, para fazer em casas populares aqui, eu posso trazer bambu. Então isso é um carro-chefe, uma motivação para muitos bambuzeiros. Poxa, vamos manter a floresta em pé plantando bambu. Né? Isso é uma realidade. Aí você tem a questão do crédito de carbono, que é o vegetal que mais capta e fixa carbono, né, dentro do mundo vegetal. Eu não sabia disso. O bambu que mais fixa carbono? Mais fixa carbono. Sim. Porque a área foliar dele é gigantesca. Ele troca 35% das folhas todos os anos. Ele é um C4, então ele vai fixando, ele fixa o ano inteiro, né? E ele vai reproduzindo, e aí você tira aquele como, põe no telhado de uma casa, que ele fica fixo, e vem outro todos os anos. Brotam 8 varas por torceira por ano. Então esse cálculo é extremamente interessante. Né? E quantos bambuzeiros tem no Brasil? Quantos produtores? Olha, Matthew, é difícil calcular, porque, primeiro, o bambu, toda feira livre no Brasil, toda cidade e vila que você vai no domingo ou sábado, você vai ver uma barraca com produtos de bambu. Sim. Então você tem uma família que faz colherzinhas de bambu ou utensílios de bambu. Sim. Então como você vai mensurar isso? 100 mil, 200 mil? Tem gente que trabalha com bambu no Brasil? Tem em todas as regiões do país. Né? De Manaus, Roraima, Oiapoque, Chuí, de Natal até lá em Mâncio Lima, no Acre, você tem bambuzeiros e a gente vai fomentando. Fiz diversos cursos no Acre, a gente acompanhou e as pessoas assimilam muito facilmente, que com um facão, pouco material se transforma e faz uma caneca, faz um produto desse. Né? No Brasil, nós fizemos a norma de construção com bambu com a Universidade Mackenzie, e todas as universidades participaram, né? A USP, a Unesp, todas elas participaram, fizeram uma grande contribuição, fizemos a norma. Depois da aprovação da norma, da publicação na ABNT, o mercado cresceu 5.000%. Assim, foi uma monstruosidade. Sim. Hoje você tem casas de bambu no Brasil inteiro, tem cursos de bambu no Brasil inteiro. Né? Sim. Isso nos motiva o quê? A fomentar o plantio.
sem plantio, daqui a pouco, hoje o preço já está muito caro. Uma vara de bambu em Brasília custa R$200, de 6 metros. Ô, louco, 6 Era metros de bambu custa R$200? Vou investir em bambu. Vamos plantar bambu. Vamos plantar bambu. Vamos plantar bambu, essa é a ideia. Né? E Então, é fácil. É fácil, é fácil. Exato, imagina. Hoje, o grande gargalo são as mudas de bambu, né? Que elas são feitas por propagação vegetativa, você tem que cortar o galinho, colocar no potinho e fazer o plantio. Mas ele vem. O mais legal do bambu é que você planta um bambu, não vai plantar na casa da sua sogra, por exemplo, um bambu alastrante, que ela vai te odiar ou vai te amar pro resto da vida, porque ele vai vir. E vai levantar. Uma vez eu vi um pessoal plantou um bambu, e esqueceu lá, e deixou uns 6 anos, 7 anos depois, o fusquinha do cara estava a 1 metro do chão, porque o bambu levantou. Naquele ano, ele desbrota, ele levanta, né? Levantou o fusca? Levanta a fusca, levanta. Fusca, Bom, no Vietnã ele foi usado como, né, uma série de Coreia e tudo mais. Foi por isso que foi tão distribuída essas coleções por uma iniciativa americana, que eles viram o potencial que tinha um bambu na Guerra da Coreia. Então, vamos estudar esse vegetal. Começou a esparramar coleções ao longo de todas as Américas. Sim. Da América do Sul, do Centro. Então, você vê coleções como a nossa aqui em Tatuí. Foi um incentivo para que a gente estudasse o bambu, as outras espécies, né? Então, nessa máquina que a gente desenvolveu, ela come hoje qualquer bambu. Então, a gente fez um multiuso, né? Não é só para uma espécie. Hoje, temos iniciativa, buscamos um cabeçote para o corte seletivo. Quando você tem 40 bambus numa toceira, o ideal seria você ter uma máquina, e precisa de máquina, né? A máquina, se o campo e o bambu principalmente, sem máquina, sem tecnologia, ele é uma linda paisagem. Porque ninguém quer mais cortar bambu, botar nas costas e carregar 50 metros, 100, 200 metros. Né? Se não tiver tecnologia, o campo pena. Na China é quase uma... chego a arriscar e falar que é uma cultura social, né? Porque emprega 100 milhões de pessoas e tem uma série de incentivos. Metade do Brasil, da população brasileira. Imagina que eles trazem os bambus nas costas das montanhas, que lá é proibido plantar em áreas planas. Por quê? Porque precisa comida, né? Precisa alimentação de máquina, colheita de máquinas. Tá. Eles usam para comida. Exato. E no Vietnã também é plantado nas montanhas, né? Mas é possível produzir óleos vegetais e farinhas também de bambu? Sim, as farinhas... Onde se faz isso? No Japão, eles têm... Você pega, por exemplo, não é difícil. Você pega uma toceira de bambu, você tem naquela safra os bambus que nasceram ali. Ele, com 6 meses, você tritura aquela vara de bambu e tritura bem triturado, como você põe numa moedora de milho, fazia farinha de milho. Aí você seca aquilo e você pode acrescentar até 15% num pão, numa pizza, num bolo, porque ele é altamente nutritivo, é uma fibra muito boa. E se botar mais, ele fica meio grosso. Aqueles pães que o cara erra na mão de fazer. Vou fazer um pão natural, né? Sim. E erra na mão, você fica quebrando com a marreta, né? Sim. Então, no bambu acontece mais ou menos isso. Mas isso é muito usado no Japão, nas escolas. Elas têm bambuzais perto, aí a pessoa vai, tira aquela farinha e faz. E eles têm até uma máquina, que você põe já sai a farinha pronta. Então, essa questão de máquina é uma grande oportunidade para o setor nacional para começar a pesquisar máquinas e equipamentos para o bambu, né? Porque é um hiato, hoje não existe. E o mercado de alimentação é um setor que vocês viram para ter um crescimento? Sim. A pessoa da Unicamp, a professora que desenvolveu essa pesquisa no Brasil, ela está desenvolvendo uma máquina específica para produzir essa farinha. Quando ela lançou, que foi publicada, ela teve demanda das grandes farináceas, né, que produzem macarrão e tudo. Precisamos disso, quero 100 toneladas, 1.000, 5.000. Não temos ainda bambu para tudo isso. Né? Essa é a realidade. Olha que interessante. Nossa, fascinante. Então, é uma planta do futuro no Brasil. No futuro, porque precisa plantar. Né? Sem plantar, qualquer cultura vai demandar aí 500 hectares, 1.000 hectares. E você pode... E o grande problema também na questão do carbono e na conta, vamos dizer, até intuitiva, né? Vou comprar uma coisa que fica longe.
não fecha a conta, que você vai ter que botar num caminhão e trazer. Então, você pode fazer a sua floresta do lado da sua indústria. Uhum. Ainda mais no Brasil, que tem essas áreas todas. Então, você pega uma região, vou fazer uma fábrica de viga, vou fazer uma fábrica de farinha de bambu. Então, você planta no entorno, fomenta aquilo e fica ali do lado. Então, a pegada de carbono desse produto é muito favorável à cultura. Sensacional. Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Fascinante essa cultura do bambu, eu não sabia. E espero que possamos falar no futuro de novo sobre o potencial do bambu no Brasil, tá? Tá ótimo. Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado.